Olá pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Estamos iniciando mais uma semana de estudos. O tema da nossa aula de hoje, nós vamos continuar o que a gente já começou a estudar na semana passada. Vamos continuar a estudar sobre geometria e mais especificamente hoje nós vamos estudar os triângulos, tá bom? Nossa aula tem como objetivo classificar os triângulos de acordo aí com as medidas dos lados e dos ângulos, tá? Vocês podem aí acompanhar a explicação do nosso conteúdo de hoje por meio da apostila de vocês na página 14, ok? Bom, pessoal, então assim, os triângulos, eles estão aí dentro das formas geométricas, é um tipo de polígono, relembrando aí o que a gente já estudou sobre polígono, são figuras planas, figuras geométricas, que vai ter um contorno e os seus segmentos de reta, né, as suas retas não se cruzam, tá bom? Os triângulos são uma forma geométrica, né? É um polígono e ele é caracterizado porque ele tem 3 ângulos, 3 vértices e 3 lados, tá bom? Então agora nós vamos estudar aqui as medidas dos lados e as medidas dos ângulos. Como nós classificamos esses triângulos de acordo com as suas medidas dos lados, primeiramente. O primeiro que a gente tem, o primeiro exemplo, é esse tipo de triângulo, onde todas as medidas, tanto desse lado, quanto desse lado, quanto desse lado, as três retas, né, são a mesma medida. Por exemplo, se aqui é 10, esse lado vai ser 10 e esse lado também vai ser 10. Se aqui é 8, esse lado é 8 e esse lado é 8. Tá? Nós chamamos esse triângulo de triângulo equilátero. Né, aí de lados iguais. 3 lados aí com a mesma medida, tá bom? Então, esse é o nosso primeiro tipo de triângulo. Outro tipo de triângulo que a gente tem é o triângulo escaleno, tá? Escaleno, ele tem as 3 medidas deles são 3 medidas totalmente diferentes, tá? Por exemplo, Ellen, se aqui, vamos supor, aqui é 15, nesse daqui de baixo, né? Aqui vai ser 10 e aqui vai ser 8, tá? Então, ó, esse aqui é um triângulo. Ele tem 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos, tá bom? É um triângulo, só que é um triângulo que a gente chama de escaleno. Cada um dos lados dele vai ter uma medida diferente, tá certo? Esse aqui é um triângulo equilátero, todas as medidas são iguais. E aqui, cada uma das medidas tem um valor diferente, certo? Nosso terceiro tipo de triângulo. Passando para o próximo, nós temos o triângulo que nós chamamos de triângulo isósceles, tá bom? O triângulo isósceles, ele possui 2 lados com 2 medidas iguais, tá bom? As medidas dos lados dele, ó, desses 2 aqui, vai ser igual e um lado vai ter uma medida diferente, tá bom? Vai ter um valor diferente. Por exemplo, aqui pode ser 10, aqui 10 e aqui 6. Ou então, aqui sendo 7 e aqui sendo 4, tá bom? Então, esse é um tipo de triângulo isósceles. Percebam aí que, de acordo com as medidas dos lados, eu posso classificar os triângulos de 3 maneiras. Aqueles triângulos que têm as medidas dos lados, né? Dos 3 lados as medidas são iguais, eu chamo de triângulo equilátero. O triângulo que tem medidas diferentes, cada um dos lados aqui vai ter uma medida diferente, vai ter um valor diferente, eu vou chamar de escaleno. E aqueles triângulos que têm apenas 2 lados com a mesma medida, que tem o mesmo valor, e um lado diferente, eu vou chamar ele de triângulo isósceles, tá certo?
Eu também posso classificar os triângulos de acordo com os seus ângulos internos, tá bom? Aqui, ó, medidas dos ângulos. Dentro de cada um dos triângulos, a gente vai ter medidas de ângulos diferentes. Vamos relembrar aí, então, os três tipos principais de ângulos, né? A gente tem o ângulo reto, que é aquele ângulo de 90 graus, tá certo? E aí, o triângulo que tem esse tipo de ângulo, né? Ele vai ser chamado de triângulo retângulo. Parece um trava-língua, né? Mas vai dar certo. Ó, então, ó, aqueles triângulos que possuem... Agora, a gente não está mais classificando de acordo com as medidas dos lados, tá bom? As medidas dos lados a gente já classificou. Agora, nós estamos trabalhando e classificando esses triângulos de acordo com as medidas dos seus ângulos. Então, ó, os triângulos que possuem um ângulo reto é aquele ângulo de 90 graus que a gente já estudou, tá bom? Eu vou chamar ele de triângulo retângulo, tá certo? Depois, nós vamos ter outro tipo de triângulo, mas já eu vou explicar melhor para vocês o que significa esses números que tem aqui dentro. Acho que dá para vocês verem direitinho, né? Agora, nós temos um triângulo onde os três ângulos dele vai ser ângulos agudos. Ellen, eu não me lembro o que são ângulos agudos. Pessoal, ângulo agudo é aquele ângulo que é menor que 90 graus. Por exemplo, o ângulo, né, de 40 graus, de 80 graus, tá? De 89 graus ainda é um ângulo agudo, tá certo? 90 é ângulo reto. Então, aqui, ó, nós temos o triângulo com ângulos agudos. Eu chamo esse triângulo de triângulo acutângulo, tá bom? E, por último, nós temos aqui um triângulo bem diferente, não é? Deixa eu colocar aqui para vocês. Esse triângulo, ele possui um ângulo obtuso. O que é um ângulo obtuso, Ellen? Também não me lembro mais o que é. Ângulo obtuso é aquele ângulo que as medidas dele vai ser maior que 90 graus e menor que 180 graus. Por exemplo, 91 é um ângulo obtuso, 120, 170, 179 são ângulos obtusos. A partir do momento que dá 180 graus, né, não é mais um ângulo obtuso, é um ângulo raso, tá certo? E aí, pessoal, eu deixei esse último aqui pra gente continuar, né, pra gente falar mais um pouco sobre ele. Aqui vocês percebem, né, que aqui a gente tem, ó, não sei se dá pra vocês verem direitinho, aqui nós temos um ângulo de 40 graus, aqui de 80 graus e aqui eu tenho um X. Quando eu tenho um X, significa o quê? Que eu não sei qual é o valor. Eu vou descobrir. Aí, Ellen, como é que eu vou descobrir se na minha casa não tem transferidor? Eu não sei, como é que eu vou fazer isso? Calma que vai dar certo. Olha só, pessoal. Todos os triângulos, eles têm em comum a medida, né? A soma dos ângulos internos dele, interno é o que? Os ângulos de dentro, né? Daqui, ó. Vai dar 180 graus. Ou seja, quando eu somar esse e mais esse, tem que dar 180 graus. Se eu tenho um triângulo onde o ângulo dele aqui é 40 e aqui é 80, qual será o valor desse daqui? Ah, se eu sei que a soma desses três aqui tem que dar 180, aqui eu já tenho 40 e tenho 80. 80 mais 40 vai dar 120. E eu tenho que chegar em 180. Qual é o número que está faltando aqui para chegar em 180? Aí você faz lá a sua continha. Se já tem 120 para chegar em 180, está faltando quanto? 60 graus, não é? Então, aqui, ó, 40, 80, 60, dando aqui 180. Tá certo?
Então, pessoal, nossa aula de hoje era isso. Aí aprender a classificar os triângulos de acordo com os números, as medidas dos lados e as medidas dos ângulos, e também aí descobrir, aí já dei uma dica para vocês, né? Como descobrir a medida do ângulo aqui quando estiver faltando, tá certo? Espero que vocês tenham entendido e até nossa próxima aula.